Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Márcio, Paulo e Carlos Alberto. Prazer estar aí novamente, né, para falar sobre arbitragem, sobre futebol catarinense, que é o que a gente faz há muito tempo e que a gente gosta. Marquinhos sabe que você aqui é sempre um motivo de orgulho para nós, né? Porque você é um nativo da terra, um homem ali da Trindade, do Pantanal. Ponteiro veloz. Ponteiro veloz. Jogador da Portuguesa do Pantanal, nunca pode esquecer isso. Exatamente. Ex-árbitro. Então, para nós é sempre um motivo de interesse, porque você tem esse conteúdo, esse conhecimento sobre o futebol, né? Desde as origens até agora, aí como vice-presidente da federação, diretor de árbitro. Queria que você avaliasse nós estamos encerrando amanhã o Campeonato Brasileiro da Série A e com uma performance fantástica dos dois árbitros nossos, que são FIFA, sim. o Braulio da Silva Machado e o Ramon Abate Abel, e eles praticamente apitaram todas as rodadas do campeonato aí com uma performance fantástica. Mais importantes, né? Jogos mais nessa importantes. Reta final, os principais jogos foram deles. E foram, assim, não é o fato de apitar, eles apitaram bastante porque foram muito bem. Então, esse nível de arbitragem, o nível de excelência que a gente conseguiu aí, fruto do trabalho de vocês, como é que você avalia isso? Até onde a gente vai poder chegar com a régua tão elevada? Começasse por um problema grande que a gente está enfrentando, a régua. A gente está tentando na federação vir, mas a gente tem uma referência muito alta agora que é Braulio e Ramon, né? Esse às vezes é um problema, né? Isso, o surgimento de Braulio e Ramon vem muito por conta de um hiato que teve aí de a gente trazer muitos árbitros de fora, né? E com a federação, a partir do momento que a gente assumiu lá, que o presidente Rubens, de investir na arbitragem catarinense, abriu espaço para que esses árbitros pudessem aparecer, né? E agora a gente vai ter a dificuldade, que é o segundo momento. Por quê? Porque nós, com o aparecimento de Braulio e de Ramon, como já fala, essa regra aumenta e a gente vai ter problema agora de quê? De trazer novos árbitros e colocá-los no cenário nacional. Já visto que o Ramon tem 32, 33 anos e o Braulio, o Ramon, eu não tenho a mínima dúvida, isso quando a gente já identificou lá atrás, tenho a mínima dúvida, a menos que aconteça algum acidente, que o Ramon estará numa Copa do Mundo logo logo, e o Braulio tem 43 para 44 anos, né, mas numa performance muito boa. O Ramon foi responsável pela elevação da arbitragem do Braulio, né? Na arbitragem a gente tem também aquela concorrência, então isso eleva a arbitragem e o nosso pensamento é isso, é elevar sempre a arbitragem catarinense. O legal é que eu vi agora, recentemente, em 2 jogos, eles têm colocado 2 árbitros, quarto árbitro, né? Eu vi o Tisney num jogo e vi também o Gustavo Ervino Bauerman em outro jogo como quarto árbitro ali, ou quinto árbitro. Foram os árbitros. Achei legal isso, o fato desses árbitros também estarem presentes em grandes jogos. Vi no Maracanã, vi acho que em São Paulo, então como é que é isso? É porque de minha parte, né, com a Comissão Nacional, uma cobrança em relação a isso, né? Porque eu até faço uma brincadeira em relação a Braulio e Ramon, né? Braulio e Ramon ajudam o campeonato nacional e eu preciso desenvolver a arbitragem de Santa Catarina, eu preciso de oportunidade para novos árbitros, né? Esse é um trabalho que a gente tem feito. Se tu pegar agora a final da Copa Santa Catarina, um jogo difícil, né, que valia em torno de 1 milhão, quem apitou foi o Gustavo Ervino Bauerman, né? A gente poderia ter liberado o Ramon, o Braulio, mas a gente optou por ter esse árbitro na final, até para desenvolver a arbitragem catarinense. E fez um bom jogo, é um árbitro que vem numa crescente muito grande, né? Ele fez o clássico aqui da Copa Santa Catarina, apesar de ser um clássico de Copa Santa Catarina, eu sempre digo que clássico até o Sub-11 é problema, então a gente tá tentando evoluir. Tem o Tisney aqui em Florianópolis, nós temos o Júlio César Fleger, que entrou ano passado para a CBF, nós temos o Fernando Henrique de Medeiros Miranda, nós temos o William Steffes, que veio numa recuperação muito boa, a gente tem ainda o pessoal velho, Edson da Silva, Célia Amorim, então temos um árbitro em Joinville, que é o Diego da Costa Cidral, Charlie Derete, nós temos um grupo muito bom de arbitragem. Eu acho que no Campeonato Catarinense, devo ter esquecido algum agora, porque a cabeça não grava tudo, mas eu acho que no Catarinense a gente está servido de bons árbitros. Chegou-se um momento, Marco, que a arbitragem feminina começou vamos dizer, a crescer. Como é que está isso hoje? Quer dizer, a gente teve boas árbitras, vamos dizer assim, e hoje não tem mais uma revelação, não tem mais um nome tem e eu não estou sabendo. A gente está com... A Santa Catarina em números, o maior quadro do Brasil, né? No Brasil não tem um quadro com tantas árbitras e assistentes. Nós temos a Charlie, né? A Charlie está direto, né? A CBF optou por deixá-la no VAR, então ela tem trabalhado quase toda a rodada, está escalada agora na última rodada, só não me lembro o jogo, como a VAR, então ela está direto no VAR. Nós temos uma menina que é de Itajaí, a Tainã, uma menina que a gente já está trabalhando aí, né? Para vir numa recuperação. Nós temos a Jaqueline em Criciúma, nós temos a Andressa também na região do Itajaí, nós temos a Bruna lá no Oeste, então fora 9 assistentes na CBF, né? Nós temos 9 assistentes femininas na CBF, nós temos a Gisele Casario, que estreou na Série A como assistente nesse Campeonato Brasileiro, então o quadro feminino de Santa Catarina, como sempre, forte, né? A gente tem dado muita oportunidade para essas meninas. Agora me recordo, e você vai se lembrar também, do início do Ramon Abate Abel, né?
E eu sempre coloco aquele exemplo daquele clássico de Aspirantes que ele apitou no estádio Orlando Scarpelli, não me lembro o resultado, quem ganhou, acho que foi o Figueirense, mas ele deu naquele jogo, o Ramon Abatebel, 22 cartões amarelos. Eu lembro que tu me ligou. Eu disse, pô, eu falei contigo, eu disse, esse Foi uma classe da Copa Santa Catarina, não? Foi do Aspirantes, foi do Aspirantes. Não, foi do Aspirante. Mas pode ser uma Copa, numa Copa Santa Catarina. Eu acho que foi. E aí eu disse, pô, ele tem potencial, mas ele, árbitro que se segura no cartão, né? E aí eu disse, não, eu vou falar com ele, vou conversar com ele. E a partir daquele instante ele começou a fazer uma curva de subida, porque ele não se segurou mais no cartão, não, e teve também um clássico no Scarpelli, onde ele expulsou o Claudinei, expulsou todo 15 mundo. minutos. A gente fez uma leitura do jogo antes do que poderia acontecer. E ele não tomou as providências com 15 minutos. Exatamente. Fechou o tempo. Então, quer dizer, ele passou a ter mais calma no conversar com os jogadores, não se abate quando o jogador vai cobrar dele, né? O Ramon Abatebel não se abate. Quando o jogador vai cobrar dele, ele até conversa, segura, dá os cartões de forma correta. Então, ele não chegou à FIFA por amizade com alguém, ele chegou pela competência dele. E é muito bom quando o árbitro ele corrige a sua trajetória para chegar nesse nível, né? O nível de excelência, que é o que a gente quer. Eu sempre digo, né, e o Carlos Alberto me conhece, porque a gente conversa há muito tempo sobre isso, que é importante o retorno pra gente, né? Porque muitas coisas a gente ouve, e aí conversa com eu até brinco com o Ramon, toda vez que tem um clássico, eu tinha um papel, porque naquele clássico, acho que foi 18, eu tomei saraivada de tudo quanto é lado, porque eu tinha na época Heber Roberto Lopes, Braulio da Silva Machado, e eu vim com o Ramon que era um rapaz que estava vindo lá de Araranguá e que não tinha experiência nenhuma. E eu tenho ainda esse papel lá em casa, num caderno escrito, o que ia acontecer no jogo. E muitas vezes agora, quando tem um clássico, eu pego esse papel e levo e mostro pro pessoal. Digo, isso aqui foi em 2018. Só que vocês podem ter a certeza de uma coisa, pode mudar os jogadores. Mas tudo que está aqui vai acontecer e com figuras diferentes. Mas o clássico é a gente que tem aqui, como o Carlos Alberto, nós somos nativos de Florianópolis, que convivemos com o campo da Liga, né? Com o antigo Pasto do Bode, que eu matava aula no Instituto à tarde para ir assistir os clássicos, então, né, com o Vascaíno do Pantanal, aquela turma toda, com chuva. Então a gente que conhece esse clássico, que conhece o futebol catarinense há muito tempo, acho que fica mais fácil, né? Fica mais fácil para a gente trabalhar. E conversar, né? Eu acho que uma das coisas que o presidente Rubens implantou na Federação Catarinense de Futebol, e fala isso sempre, é a transparência. Né? A transparência, a conversa, a liberdade. Hoje em dia vocês vão ver um clássico, não tem surpresa. Nos jogos principais de Santa Catarina não existe surpresa na arbitragem. Eu sempre brinco com o Cantucho que quando nós chegamos lá, Cantucho, o Sandro, né, que está lá conosco, o Areias, quando nós chegamos lá, a pressão na arbitragem era muito grande. A ligação antes do jogo, escalava um árbitro, era uma confusão que esse árbitro... Hoje em dia eu sinto falta disso, eu digo para a gente tem uma essa Copa Santa Catarina, ninguém liga para saber quem é um árbitro, ninguém sabe, então a gente está trabalhando com uma tranquilidade muito grande, o que nos preocupa também, né? Porque a gente cai numa zona de conforto. Mas aí mostra também o profissionalismo, tanto da arbitragem quanto dos dirigentes, né? Que deixaram de transferir tanto para a arbitragem. É evidente que sempre tem, os cuidados tem que ter, né? Eu lembro que há algum tempo atrás a escala já era condicionada antecipadamente, terminava um jogo, o dirigente já ia para o microfone, já preparando a escala do próximo jogo, com críticas a isso, críticas àquilo, né? O Marco, mas o que eu queria perguntar é o seguinte, são mais de 200 árbitros no quadro. 249. 249, é um número impressionante, hein? Tem coisa para administrar. Quando o profissionalismo vai sair do papel? Porque foi aprovado, mas ninguém coloca em prática. Isso aí é uma coisa que me deixa triste, porque uma das brigas minhas enquanto presidente do Sindicato Nacional, né, foi a aprovação da lei em 2013. Em 2013 nós criamos a lei que criava a profissão de árbitro de futebol. E agora, com o ano passado, com a nova alteração da Lei Geral do Esporte, e por uma inércia da entidade nacional, acabou que foi suprimida essa legislação, né, com a nova Lei do Esporte, revogou-se a Lei 13.975, não me lembro o número, mas é 13.000 alguma coisa. E acabou a profissionalização. Criaram um artigo lá dentro falando sobre o árbitro esportivo. Então foi um retrocesso. Como sempre, a arbitragem tem uma dificuldade muito em evoluir nesse profissionalismo, porque o dirigente entende que a arbitragem é custo. A partir do momento que ele entender que a arbitragem é investimento, talvez ele comece a pensar melhor. Não se pode, por exemplo, hoje, nós temos, vou usar os nossos árbitros de ponta aqui, não vou nem citar nome, mas não pode estar apitando quarta, domingo, sem um tempo de recuperação.
né? Quando eu digo um tempo de recuperação, hoje eles fazem por conta própria, seus fisioterapeutas, mas não é possível. Esse árbitro tem que ter uma concentração, esse árbitro tem que ter um afastamento dos problemas do dia a dia. E o que ocorre hoje muito é que um árbitro leva, principalmente quando é no estado, né? Ele leva o filho de manhã na escola, ele traz o filho de tarde, almoça em casa, a mulher incomodando ele, e isso acontece, ou ele incomodando a mulher, né? Porque é via de mão dupla. Eu sei porque eu tenho lá em casa também, né? Então, lá eu tenho 3. Então, ele não pode estar concentrado. Incluindo as filhas, né? Incluindo as filhas. São 2 filhas e uma mulher só. Quando fala eu tenho 3 mulheres? Não. É 2 filhas e uma mulher. Então, quando a gente diz que ele tem que passar por esse afastamento da concentração de tudo isso, nós temos que entender isso, né? Que a profissionalização, não pode ter todo mundo diz assim, uma partida da Série A, um árbitro ganha 6 mil reais, né, para atuar numa partida dessa. Mas, 6 mil reais, a grande maioria do povo brasileiro não ganha isso no mês inteiro. Né? Mas se tu levar em consideração que um jogo desse... Mas é árbitro FIFA. Árbitro FIFA. O não FIFA 4 mil. Que um árbitro desse, que um jogo desse movimenta quanto? Quanto movimenta um jogo desse? Quanto vai movimentar amanhã na rodada? Quanto é esse movimento financeiro? A arbitragem não é 0,0000001, é de um espetáculo. O presidente Rubens criou uma comissão, né, sob seu comando, para preparar o ano do centenário. Né? Nós teremos vários eventos, né, homenagens a ex-jogadores, homenagens ao pessoal da imprensa, uma cerimônia festiva, né, no dia do aniversário da federação. Então tem toda uma gama de... Dia do meu aniversário, dia 12 de abril. Então não vai esquecer nunca o dia da eleição da federação. Não, do aniversário. Mas da eleição também. Também é da eleição. Tá de olho na eleição, né? Não estou de olho porque a eleição é 27. Na realidade, 27, né? Eu só lembro de 12 de abril por causa do aniversário do Carlos Alberto, entendeu? O resto 27. 27. Ela deve ocorrer de 26 a 27. Né? O Rubinho tem ainda 24, 25, 26. Isso. Pode fazer a eleição antes, porém vai assumir em 27. 12 de abril de 27. Então mais 3 anos, o Robinho. 3 anos e praticamente 3 anos agora, e 5 meses. Ele não pode se reeleger agora. Ele optou por isso, né? Essa foi uma opção dele. Já respondeu ali a pergunta? Desculpa. Eu quero fazer uma pergunta. O Campeonato Catarinense começa no dia 20 de janeiro. VAR no Campeonato Catarinense, como é que... Temporada começa dia 16 de janeiro. Sim, com o jogo da Recopa. Para nós da Recopa. Entre Criciúma e Marcílio Dias, lá no estádio Heriberto Rios. E aí, como é que está essa preparação? Vamos ter VAR, não vamos ter VAR? A gente já sabe que a federação conseguiu aí, no ano do seu centenário, as transmissões abertas no YouTube de todos os jogos. E VAR? Vamos ter todos os jogos? O VAR, nós ainda continuamos com aquela grande dificuldade que é o custo, né? Tu vai partir de uma partida de VAR hoje, não sai menos de 20 mil reais. Então, se nós contarmos aí 80 partidas, rapidamente, né? Mas não tinha o VAR de baixo custo aí? Veio o VAR de baixo custo, né? A gente fez os testes. Aí, para a Copa Santa Catarina, eu pedi o orçamento para ver o baixo custo, 4 mil dólares. É uma empresa inglesa e que mandou em dólar ainda, né? O orçamento, 4 mil dólares, 20 mil reais. Então, o VAR de baixo custo, na realidade... ele está começando, ele vai baratear, mas o VAR, o equipamento é muito caro. Para vocês terem uma ideia, o rádio que é utilizado no VAR de comunicação, ele custa 11 mil euros. Então nós estamos falando aí de um rádio de 70 mil reais mais ou menos. Então o equipamento é muito caro e tem toda uma regra que tem que ser seguida pela empresa de credenciamento junto à FIFA, porque as pessoas pensam, por que a federação não vai lá e faz o VAR? Não é assim, né? Eu tenho... a prerrogativa, já estou cadastrado na FIFA, a gente já fez, para que a gente possa aplicar o VAR nas competições de Santa Catarina. Mas eu não tenho o aval da FIFA para aplicar tecnologia. É só as empresas cadastradas na FIFA. Aqui no Brasil é 4, 5 só. No regulamento está escrito lá que cada time que quiser VAR vai lá e contrata e paga o VAR. Como é que vai ser isso? O ano passado foi assim, né? O regulamento foi mantido, houve essa conversa no Conselho Técnico agora, né? Alguns clubes, mas fica desproporcional, porque quem tem mais... Mas é opção, aí foi discutido isso, é um opcional, a gente tinha opção de ter ou não ter. Né? Entre ter e não ter, eu sempre prefiro ter. Né? O que eu acredito é que, para não ter um desequilíbrio, por exemplo, é uma semifinal, uma ter, outra não ter, né? Então, a gente sempre tem que... Nós não tivemos VAR em 2022 na final por conta disso, porque não havia condições técnicas de aplicar o VAR em Camboriú, e aí a gente optou para não ter... Se não vai ter em Camboriú, não tem em Brusque também. Então, não teve VAR. Mas continua a mesma situação, o clube mandante, né? Pode, a qualquer momento, requerer o VAR e arcando com os custos, né? Aí Por falar em VAR, né? O VAR ele entrou no futebol
E muita gente achava que ia resolver as polêmicas. Na verdade, ele só criou polêmicas em outros lugares, né? Porque o futebol tem muita interpretação, então sempre vai ter polêmica, né? Eu sempre digo o seguinte, de 10 erros, antes eram 10 erros, né? Eram 10 erros. Agora não, de 10 erros, são 2, porque o VAR consegue corrigir 8, 9, às vezes até corrige os 10. Só que quando ele não corrige um desses 10, com uma imagem, o erro se torna... Fica maior, né? Muito maior. Então, ninguém lembra, e isso é a cultura do povo brasileiro, não é só no futebol, né? Ninguém lembra do acerto, dos 9 acertos, vai lembrar daquele erro. E o clube que foi prejudicado com um possível erro realmente tem o direito de... Mas a margem de erro continua alta, né? Até porque eu acho que ainda é um período de adaptação, né? Eu não sei se... Cara, desculpa, Paulo, eu não sei se a margem continua... Sinceramente, eu não sei se a margem continua alta. É que no futebol brasileiro é muito difícil, né? A arbitragem no futebol brasileiro é muito difícil. A gente tem que entender que a tecnologia não resolve todos os problemas. Sem dúvida. Nem o olho. E aí a gente tem que pensar também que esse VAR, todo mundo diz assim, olha, o VAR da Europa é diferente do VAR do Brasil. Claro que é. Né? O equipamento lá é mais atualizado, o software é mais atualizado, os campos são construídos com posições para as câmeras ficarem. Né? A gente vai fazer jogos aqui com VAR na Série B ou até na Série A que não tem condições. Né? Teve um estádio o ano passado, não vou dizer qual foi, mas quando nós chegamos para instalar o equipamento de VAR, tinha montado um bar no lugar da câmera. Caramba. E a câmera ficou dentro do bar. Não tinha saída. Então, para vocês verem a situação, não tinha saída, tivemos que dar o jeito, bota o freezer, mas o freezer estava cheio, como é que vai? Bebe a cerveja toda, não deu. Então, tivemos que botar a câmera do impedimento dentro do bar. Mas os árbitros brasileiros já estão afinados completamente com o VAR ou ainda a maioria está aprendendo? Não, a gente hoje... E quando eu falo em VAR, não é somente operação do equipamento. É essa sintonia com o campo, por exemplo. A maioria dos árbitros não estava e não está acostumado a trabalhar tendo o VAR. A maioria se formou nessa cultura de decidir lá dentro de campo. Né? Hoje eu acho que já está bem adiantado. O que ocorre hoje, aqui mesmo, vocês, né, na bancada aqui, muitas vezes vocês veem um lance ali na TV e vocês não chegam à conclusão. Né? O Márcio tem uma ideia, o Carlos tem outra e tu tem outra. E aí como trazer isso para o VAR? Então aquela pessoa que está ali sentada ali, ela tem a interpretação dela, ela é humano, apesar de o que as pessoas falam em relação ao VAR, porque tu diz o VAR como uma entidade, um equipamento que vai resolver o problema todo. Não vai. É um ser humano que está operando aquilo ali. E o ser humano comete erro. Tem a interpretação, né? É a interpretação dele e muitas vezes a pressão não é fácil. Olha, se vocês um dia colocarem um fone de ouvido para acompanhar uma partida de futebol, eu hoje em dia não apitava mais futebol. Porque é uma loucura, tanta gente berrando no ouvido do cara. É mesmo. Porque é muita gente, né? Todo mundo fala ali, né? Todo mundo, tudo aberto. Tudo aberto. Isso aí eu lembro, uma época aí que eu fazia programa de TV e tinha o produtor, famoso ponto. Eu não conseguia trabalhar. Mas aí é um só. Eu não conseguia trabalhar. Eu não conseguia trabalhar com ponto. Tem um rádio, vou dar um exemplo para ti. Tem um rádio, né? O rádio foi uma evolução que a gente vê. Tem árbitro Santa Catarina que desliga o rádio. Porque não aguenta. Né? Porque tu tem um árbitro assistente que pensa na criatura chata, né? Eu digo para meus árbitros assistentes. Cara, vocês para dar lateral, para dar lateral e para dar impedimento, vocês são um monstro. Mas quando tem um lance de pênalti, tem um lance de falta perto de vocês, que vocês têm que entrar, eles... Não, agora eu estou cuidando da 12, da 11, que é o impedimento. Eles nunca veem o cartão vermelho, eles nunca veem o pênalti, aí eles estão cuidando do impedimento. Então, para a hora de decidir assistente, eu sempre digo para ele, esse assistente, agora eles vão me matar no quadro, né? Se assistente fosse bom, não ficava fora do campo. Então não se mete no jogo. Marco, mas é uma fase de evolução. Sim. Ainda tem o observador de arbitragem? Eu acho que existe essa... eu acho que essa função que a gente... quando já existia, claro, né? Não foi uma criação de Santa Catarina, mas quando eu cheguei em Santa Catarina, quando eu cheguei na federação, eu mudei o quadro, né? Hoje nós temos observadores do nível de Cantucho João Setúbal, de Vairão da Silva Rosa, de Alcides Javasco Pazeto, de Claudio Mafessoni. São pessoas que foram todas, só esses 4 aí, Sandro Rodrigues, mas são pessoas que Carlos Eduardo Areias, com exceção do Sandro, né? Que não foi CBF, o Sandro eu já perguntei para ele quantas finais ele fez, mas ele não fez nenhuma. Deve estar lá escutando agora ele está bravo. Isso aí é uma injustiça com a carreira do Sandro. Então todos foram do quadro da CBF, todos. Nós temos o Kleber Lúcio Gil, né, fazer uma homenagem ao Kleber Lúcio Gil, que nesse último final de semana fez a última partida dele, vai fazer uma partida de despedida em Santa Catarina, vai vir para o grupo de instrutores da gente, trabalhar com a gente. Então, vai parar completamente. Parou e vai pro lado de lado agora, né? Vai vir trabalhar com o Kleber é o maior assistente do futebol de Santa Catarina de
todos os tempos, eu acho. Eu acho que é um dos maiores do Brasil. Eu acho Santa ele Catarina eu já acho ele melhor do passou Brasil. passou e já deu 3, 4 voltas no segundo colocado. Então, o Kleber realmente é acima da média. E está parando, né? Vamos fazer uma homenagem para ele. Eu disse para ele, ele tem a opção de escolher continuar em campo, escolher o jogo que ele quer se despedir. Eu não vou fazer a escala dele, ele escolhe o jogo. Eu acho que ele merece... Ele não vai fazer em clássico, né? Porque o risco é muito alto de dar confusão. Sabe que ele disse isso para mim, né? Mas, parar no clássico tudo bem, a festa é boa, mas se dá uma zebra aqui, vai ficar pro resto da vida. Agora, aproveitando o que a gente falou no Sandrinho, queria mandar um abraço pro Sandrinho, pro Felipe Braz, né? O Felipe lá, o Felipe Souza. Felipe Souza, que apita com a gente aqui na Liga também. E pro Cantucho, né? Que é um grande, querido amigo, gente fina, tá sempre acompanhando aí. Antigamente conhecido como vizinho. Vizinho, grande Cantucho, João. Tá bravo, já vai ficar bravo lá. Cantucho, João. Deve estar escutando, vai ficar bravo. Eu sou de uma época que eu peguei Gerson Carlos de Maria e Orlando Marciano Rodrigues. Dá uma bozana. Mas você sabe porque o apelido de vizinho? Ah, eu sei. A história? Sim. Faltou um árbitro no jogo no campo do Figueirense. E ele mora do lado do campo. Sim, ele é vizinho. Duas gavetas, duas ruas, né? E aí chamaram ele foi pro jogo. Aí alguém lá durante o jogo, que eu não me lembro quem era, eu acho que sei, mas não vou errar o nome, começou já a dizer que chamaram o vizinho. E aí ficou o vizinho. Chamaram o vizinho. Eu lembro que lá pelos anos 90, eu fui a Natal transmitir um jogo por lá. Acho que era um jogo do Avaí, lá em Natal. E aí, de repente, entrei num bar lá em Natal, numa sexta-feira à noite, eu acho que era. Aí eu olhei, mas tem uma pessoa aí que eu conheço, não. Tava o Cantucho, João Setúbal lá, tava jantando, era umas 8 horas da noite. Acho que ele também tinha ido lá apitar um jogo no dia anterior, no outro dia que ele ia apitar um jogo por lá. Não sei se era do ABC ou do América. É época boa que a gente viajava, né? Agora o Paulo está falando desse exemplo, eu me lembro muito bem que nós fomos jogar o Avaí contra o Confiança lá em Sergipe. E lá em Sergipe, na beirada do campo, eu conheci um árbitro que apitou uma final do Brasileiro, Sidraque Marinho. Sidraque Marinho. Aí ele contou as histórias dele, ele apitou isso, e hoje ele é observador lá, trabalha como... Ele tem um canal no YouTube. Não, mas ele estava escalado naquele jogo, trabalhando ali fora. Não sei se como delegado da federação, alguma coisa assim. Então, qual é a grande referência hoje, o Marco, assim, da arbitragem? É claro que nós temos as nossas aqui, mas a grande referência assim, nacional é... Olha, Braulio e Ramon. Braulio e Ramon, né? Hoje são os dois, né? Para mim estão... Já visto que eles fizeram as principais decisões desse ano, se vocês pegarem aí essa reta final do Brasileiro, eles estão ou em rebaixamento ou em título. Né? O Ramon estava em Vasco e Grêmio esse final de semana. Agora vai para Bahia e Atlético Mineiro. O Braulio estava em Palmeiras e Fluminense. Então, e se eu for contando para trás, essa foi as primeiras... Final da Copa do Brasil. Né? Se for pegar os principais jogos do Campeonato Brasileiro desse ano, foram comandados por árbitros de Santa Catarina. E como o Carlos Alberto disse, e bem disse, com boas atuações. Então nós somos referência hoje. Exatamente. Nós não tivemos aqui, com árbitros catarinenses, grandes polêmicas. Né? As decisões foram dentro de campo. E isso eu posso citar mais. Kleber Lúcio Gil, Alex dos Santos, Henrique Neu Ribeiro, Elton Nunes... Thiago Americano Labs, os assistentes, olha, Johnny Barros. E ainda as moças, né? Tinha a Maíra, né? A Ana Maíra parou já. Maíra, a Fernanda abandonaram. Né? Como assistentes FIFA, a gente tinha, hoje está num programa de televisão, que é a Nadine. Nós temos a Neuza, que migrou para São Paulo, Neuza Inês Bach. Então, sem contar Rafael Trace no VAR, Rodrigo D'Alonso, que está fazendo os principais... A Neuza foi para a Copa do Mundo. Né? Foi para uma Copa do Mundo. Então, são árbitros de Santa Catarina que estão em evidência. Eu digo muito isso porque nós temos uma escola forte aqui em Santa Catarina que faz curso há mais de 20 anos. Inclusive, estamos formando aí em torno de 100 árbitros por ano. Então hoje a gente não importa mais árbitro, né? Aquele período de importar árbitros, trouxemos o Trace, trouxemos o Weber, trouxemos o Ferreira lá, o D'Alonso Ferreira. O D'Alonso veio para cá ele se formou em São Paulo, mas ele não atuou lá, né? Ele veio para Santa Catarina para atuar aqui. O Weber já está aqui há 20 anos. Não vai parar? O Weber, esse ano ele passa a ser só VAR no Brasileiro e, pelo que eu tenho conversado com ele, talvez ele faça o último catarinense dele. Então, a gente já tem conversado sobre isso. Fazer a despedida dele, então. Isso. Eu não tenho problema, vou ser bem sincero contigo, Carlos Alberto. Eu não tenho problema em trazer árbitro de fora para Santa Catarina. Inclusive, houve um árbitro nacional que me ligou semana passada. Se quiser vir, não tem problema nenhum. Mas não tira espaço dos nossos. Aí aqui tá. Só que eu digo para ele, aqui, prioridade, se tu quer vir para cá, tu pode ser o número 1 do Brasil. Mas aqui tu vai ser o número 5.
né? Então, a nossa lógica é essa. Só que, como tu diz, a partir do momento que ele sai numa escala, ele tira a possibilidade de um árbitro nosso aqui seguir. Mas eu acredito que a qualidade sempre vence, né? Nós temos Braulio e Ramon que passaram muitos árbitros que já tiveram aqui em Santa Catarina. Mas acho que contratar árbitros de fora foi uma função importante para a referência aos árbitros de Santa Catarina e ajudaram os daqui a evoluírem. Porque eu lembro que teve um período que não dava para fazer escala, não dava para fazer escala de arbitragem. Era uma loucura, os clubes não aceitavam árbitro nenhum de Santa Catarina. E aí, quando o Delfim trouxe árbitros mais conhecidos, mais experientes, eles conseguiram comandar o campeonato catarinense e terminar bem as competições. Eu acho que isso ajudou. Quando veio, por exemplo, o Mineiro lá, o Márcio Rezende Freitas. Márcio Rezende Freitas. Alício Pena Júnior. Não, Alício... Não, Alício não. Aqui estiveram Godoy. O Godoy. Wagner Tardelli, Márcio Rezende, o Weber, assim, que vieram, e Sandro Merahit. Que se vincularam à Federação Catarinense. Menos Márcio não veio morar aqui, Weber veio, Sandro não veio. Qual foi os outros que eu citei? Tardelli não veio, se bem que Tardelli morou ali no Marambaia o tempo todo que ficava aqui, o catarinense todo, mas fixado mesmo veio o Weber, né? E o Delfim, eu lembro que ele trouxe especificamente para alguns jogos outros árbitros. O Alício Pena Júnior veio nessa condição, não se filiou a catarinense. Sim, vinha finais. Eu particularmente, para mim como assistente à época, que eu era assistente na minha reta final ali, para mim foi uma beleza, porque essa situação, eu trabalhava com o Márcio Rezende, então eu viajava a escala direto. Por isso é que o quadro de assistentes de Santa Catarina, não tenho dúvida que é o melhor do Brasil. Né? E a quantidade de assistentes que a gente tem aqui é muito grande. Se tu pegar o catarinense do ano passado, em 80 partidas, não houve um erro de impedimento. Às vezes eu fico até com medo de falar isso, porque chega esse ano aí, já começa a despencar a coisa toda. E o argentino que apitou a Copa? Eu esqueci o nome. É um excelente árbitro também. Sim, não vou me lembrar. Parou já? Dois árbitros? Não. Ele está falando do que apitou a final, a última Copa? Não, ele apitou essa Copa, não apitou a final porque a Argentina estava envolvida. Eu esqueci o nome. Estavam falando da Copa anterior. São dois árbitros. Não esqueci o nome. Mas são... É que a arbitragem é uma coisa complicada. Por exemplo, a gente fala a gente não acompanha os jogos do dia a dia lá na Colômbia, por exemplo, né? A gente não sabe, e aí cai, não de paraquedas, é claro, né? Mas cai numa escala no principal jogo, né? Onde duas equipes, então é muito mais fácil, né? É aquele jogo centroavante que faz gol só em jogo decisivo, né? Então agora o resto do campeonato a gente não acompanha. Quanta gente compra aí jogador pro DVD? É mais ou menos isso, né? Agora o difícil é o que eu sempre digo, apitar em São Paulo, hoje é fácil, porque tu tem VAR, a Série B, né? Agora vem apitar em Santa Catarina aqui nos nossos campos, com a nossa pressão, com a rivalidade do interior com a capital, com a rivalidade que tem os times. Olha, não é tão simples assim, talvez isso também. Agora, quanto a essa coisa, Carlos, de árbitro de fora, eu sou contra, tá? Eu sou contra. Não é que eu trago, não tem problema nenhum. Nestor Pitana. Eu sou contra no sentido dessa ideia de que eles ajudaram a desenvolver. Né? Eu acho que é o contrário. Eles taparam o desenvolvimento. E prova disso é que com 6 anos que a gente não traz ninguém, como é que ficou a arbitragem catarinense nesses 6 anos? Por quê? Porque as oportunidades foram dadas. Né? Então eu discordo. Não sou contra trazer não, tá? Eu só discordo do... O legal também foi que a CBF reconheceu esse crescimento e bancou a escala desses árbitros nossos aqui, né? Sim. E aí, em dando essa oportunidade, eles tiveram a oportunidade de crescer muito mais. Muito por conta da competição entre eles, né? A gente sempre disse aqui que é meritocracia. Lá na federação é meritocracia. Não tem outro jeito de apitar jogo se não for por mérito. Marco Antônio Martins, como vice-presidente da federação, como é que está encaminhado o campeonato do ano que vem? Tudo resolvido já, resolvido. Né? Resolvido. A tabela já foi divulgada, se inicia... A abertura do campeonato é no sábado, dia 20 entre Criciúma e Figueirense, né? O jogo de abertura da competição. Já tem arbitragem ou não? Escala? Não estou pensando nisso. Não estou pensando nisso ainda. Não. Vou tirar férias agora, não tem jeito. Depois tem a festa da arbitragem agora dia 9. Então depois disso eu vou tirar um pouquinho de férias. Mas Como é que vai ser a festa? Vai ser em... Ops. Quase caí, rapaz. É difícil eu cair, quase que eu caí. O Sandro Rodrigues mandou dizer aqui que fisicamente ele está melhor do que você.
Acabou de me chamar de traíra aqui. Na realidade, eu fiz a brincadeira. Sandro tá indo na academia agora todo dia. Pois é, tá apaixonado, né? Um homem apaixonado. É que a gente faz uma brincadeira com o Sandro aqui, pra quem não sabe, né? Eu faço a brincadeira com o Sandro, porque o Sandro é um irmão pra mim, né? E é do grupo de vocês de futebol. É nosso amigo. Exatamente, é do grupo de vocês. É um Centroavante, amigo. pô. É um amigo que eu tenho e tem nos ajudado muito na comissão. Veio junto 2 anos que está lá conosco e ajudou muito a evoluir a arbitragem. Ele faz um trabalho muito bom lá. A gente faz as brincadeiras, mas também tem que falar a verdade quando é verdade, né? Tá bom aí, bombonzinho? Grande Japa. Muito bem, 2h01, 2 horas mais minutos. Obrigado, Marco Antônio. Volte sempre aqui na Jovem Pan. Obrigado, Paulo Branco. Obrigado, um abraço Carlos para o Alberto. Marinho Marcondes, está nos ouvindo aí. Mandar um abraço para o Paulo Branco. Ontem armou um arapuca legal, mas está tudo bem. Deixa eu só fazer um agradecimento que eu sempre venho e faço, que é o presidente Rubens, né? Que eu só estou aqui porque ele liberou e porque ele nos dá a liberdade para trabalhar. Então, nunca posso deixar de agradecer as oportunidades que ele me deu. Um abraço ao presidente Rubinho, ao Crispim, toda a cúpula diretiva da federação. Obrigado. O Pan Esportes volta amanhã, 1 da tarde.